Bom dia a todos, então. Hoje é dia 2 de junho de 2020 e a gente hoje vai falar um pouco sobre transistores. O formato da aula hoje está um pouco diferente, né? Conforme combinamos. Vai ser junto com a live e se alguém tiver dúvida, já pode interromper direto durante a minha fala, durante a apresentação, sem problemas, tá? Todo mundo tá conseguindo me ver aí? Tá tranquilo, né? Agora pode mandar no chat, depois, se tiver alguma pergunta, conforme combinamos, manda no áudio, tudo bem? Tá aparecendo eu aí, tranquilo para vocês, né? Vamos ver aqui no chat. Sim, beleza. Vamos lá, então. Pessoal, hoje a gente vai começar então a falar sobre transistores, né? O que são transistores? Transistores são componentes onde a gente tem um componente eletrônico, né? Que ele controla de um lado, ele controla com baixa potência, para do outro lado ele controlar alta potência, tá? Então são componentes que tem o quê? Normalmente tem 3 terminais, assim como a gente poderia associar como uma válvula, como um registro de água. Você abre ou fecha o registro, né, com a sua mão ali, e aqui passa a água. Então aqui é o controle, né? Seria equivalente ao sinal de entrada, o sinal de controle. E aqui é onde passa a água. Da mesma maneira, o transistor ele tem um pino de entrada, tá? Um pino de controle. A gente vai ver como chama esse pino, tá? E o outro que é o pino onde passa, os 2 pinos onde passa toda a corrente, a maioria da corrente. Então eu tenho aqui, ó, alguns transistores. Transistores podem ser divididos em transistor de sinal, transistor de potência e de alta potência. Esse exemplo aqui, ó, é um transistor de alta potência, tá? Desculpa, um transistor de potência. Esses dois aqui, ó, são transistores de potência. Ele tem aqui atrás uma parte metálica. Para que serve essa parte metálica? É para dissipar a potência. Então a gente acopla ele aqui em alguma coisa, né? Em um dissipador, tá? Para o furo dissipador, acopla ele ali, tá? Direitinho. E esse cara aqui vai dissipar calor que vai passar para cá, que dissipa para o ambiente, tá? Então esses dois aqui são chamados transistores de potência, é um par complementar, é o TIP 31 e o TIP 32. Ele é complementar, conforme a gente vai ver durante a aula, tem transistores do tipo NPN e PNP. Então esse aqui, um deles é NPN e outro é PNP. Além desse aqui, existe um outro invólucro que também é utilizado para transistor de potência, que é esse outro aqui menorzinho, ó. É um pouquinho menor, tá? Mas olha atrás dele. Atrás dele aqui tem a parte metálica, né? Essa parte metálica, ela serve da mesma maneira. Eu vou pegar o quê? Vou pegar um dissipador, um dissipador metálico, normalmente é de alumínio, faço um furo nele e prendo aqui no dissipador, tá? Prendo o transistor no dissipador, ele vai passar calor para o dissipador e o dissipador dissipa para o meio ambiente. Esse aqui é da família BD, BD 137 e BD 138. Então tem esse aqui, ó, né? E tem esse outro aqui, que é um pouquinho maior, tá? Os dois atrás tem essa questão metálica. São chamados de transistores de potência. Além dos transistores de potência, tem os transistores conhecidos como transistor de sinal. O que ele faz? Ele também vai chavear, vai conduzir, vai amplificar, né? Conforme a gente vai aprender agora entrando em transistores. Mas a gente trabalha com potência menor, vai trabalhar com alguns sinais de baixa potência, tá? Esse aqui é o BC 458 e BC 558. Então tá aqui, ó. Vou colocar do lado para comparar, tá? Esse aqui é o de potência. E do lado aqui, o transistorzinho, ó. Esse aqui é o BC 4 BC548 e BC558. Também é um par complementar, um NPN
outro é PNP, tá? E colocar ele do lado, ó, só para você ver. Esse aqui ele não tem, esse aqui, o de sinal, ele não tem a parte metálica. Apesar disso aqui parecer que é metal, mas não é não, ele tá pintado de cinza, tá? Ele só tá pintado de cinza, mas não é uma parte metálica, tá? Então tem essa família aqui, o BC 548 e 558, e tem um outro aqui que é o BC 327 e 327 e 337, tá? Da mesma maneira, ele é pequenininho, ó, tá? É igual, mesmo tamanho do 548, é uma outra família de transistor aí de par complementar, tá? Então esse aqui é o transistor de sinal, esses dois aqui, transistor de potência, e esse cara aqui é conhecido como transistor de alta potência, tá? É o 2N3055, tá? Olha o tamanho dele comparado ao transistor de potência. Tá aqui do lado, um do lado do outro. Estão conseguindo ver aí? Um do lado do outro, ó. Transistor de potência e o de alta potência. Esse é o 2N3055, tá? Como que ele funciona? Ele tem toda essa parte metálica aqui para dissipar, então ele já dissipa. O dissipador ele é preso nesse corpo, então a gente tem que fazer 2 furos para entrar esses dois caras aqui, tá? E ao fazer esses 2 furos, eu não tenho aqui um dispositivo furado, né? Mas daí ele é preso assim na chapa, tá? A chapa tá aqui, ele é preso assim pelos 2 furos e prende com um parafuso na chapa, tá? Esse cara aqui, ó, ele tem 2 pinos só atrás, ó, conforme vocês podem ver. Ah, professor, mas não tinha que ter 3 pinos, né? Um de controle e 2 de potência? Pois é, como é que funciona? Na verdade, ele tem 2 pinos, mas como a própria carcaça é metálica, o que acontece? Então a própria carcaça já é um condutor, tá? Então no momento que a gente vai fazer essa ligação aqui, eu já estou conectando na própria carcaça um dos conectores. Se eu não quiser conduzir eletricamente, né? Fazer uma condução elétrica com a carcaça, o que acontece? Eu tenho que colocar um isolante entre eles dois, tá? E prendo um fiozinho aqui nesse furo. Tá? Coloco um fiozinho aqui nesse furo e sai pelo fiozinho e outros 2 eu soldo aqui, tá? Então esse é o transistor de alta potência 2N3055, parece um chapeuzinho, né? Bom, agora que eu apresentei os transistores para vocês, então vamos seguir para o conteúdo, para a aula, né? Dúvidas por enquanto? Qual que é a diferença de potência? Tipo, alta potência tapada com qual potência? Boa pergunta. Vamos lá. De cabeça eu não sei, mas esse aqui é em torno de 300 watts, 300 miliwatts, em torno... Tem que consultar o datasheet, mas é perto disso, é menos de 1 watt, tá? Então é 300 miliwatts, 200 miliwatts, 500 miliwatts. Esse aqui já é da ordem de 1 watt, 2 watts, tá? Ele é bem maior. E esse aqui, a potência dele é bem maior. De cabeça eu não vou saber agora, mas é só questão da gente consultar o datasheet. Mas deve ser em torno aí de uns 10 watts, coisa do tipo, tá? Depois a gente pode verificar. Deixa eu verificar aqui, já que você perguntou. Eu tenho um datasheet aqui e a gente já vê o datasheet junto. Compartilha a tela e a gente já vê junto. Então, peraí. Na apostila de laboratório, pessoal, vocês têm a apostila de laboratório aí, né? Tem o datasheet de todos eles, tá? Eu vou abrir a apostila aqui e a gente vê, peraí. Vamos ver se eu não falei besteira. Mas é mais ou menos essa ordem de grandeza que eu comentei, tá? Uxe, é muito mais do que eu falei. Vou compartilhar aqui com vocês. Aparecendo a tela aí? Ó, esse aqui é o datasheet do 2N3055, tá? Esse cara ele aguenta até 100 volts. A tensão de
de VCE, até 60 volts de VCE. A gente vai ver o que é VCE, tá? E a potência está aqui, ó, em torno de 115 watts, muito mais do que eu comentei, né? Falei que era perto de entre 5 e 20, muito mais, tá? 115 watts, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, aqui, ó, potência dissipada, 115 watts, tá? E isso é usando o dissipador, claro, né? Vamos para o outro, este outro aqui, ó, BC, a família do BC, 547, 548, 546, todos eles é da mesma família, tá? Todos eles são da mesma família aqui, ó, 500 miliwatts, que eu falei, menos de 1 watt, tá? Vamos ver outra. Esse aqui é o par complementar dele, um NPN e outro PNP, tá? Então BC 556, 557, 558, também vai ser de meio watt, né? 500 miliwatts, tá aqui. Esse é o BC 337, 338, é um pouquinho mais, ó, 625 miliwatts, também menos de 1 watt. O par complementar dele vai ser o BC 327, 328, também aquele pequenininho, né, que eu mostrei, ó, tá? Mesma coisa, 625 miliwatts. E os maiores ali, os de potência, não de alta potência, mas os de potência, né? O BD 135, 137, 139, que é de uma família, ele suporta 12,5 watt se tiver com dissipador, e se tiver sem dissipador, se eu tiver esse cara aqui, sem aquele dissipadorzinho do lado, né? Sem estar acoplado numa parte metálica, é 1,25 watts. Tá? Então depende se eu estou conectado a um dissipador ou não. Mesma coisa vai ser o BD 136, 138, 140, que é o par complementar, um NPN e outro PNP. Então 12,5 watt com dissipador e 1,25 sem o dissipador. E depois o TIP, eu comentei, TIP 31, a família é tipo 31A, B e C. Depois, na aula prática, quando vocês tiverem aula prática, a gente vai ver direitinho qual que é a diferença entre eles, tá? Mas tá aqui, ó. Sem dissipador até 2 watts e com dissipador até 40 watts, tá? Mesma coisa, o par complementar TIP 32. Tá aqui, ó. Sem dissipador 2 watts, com dissipador 40 watts. Depois tem aqui o tipo 41, que é um outro, eu não comentei sobre ele, mas é um outro transistor de potência também, mesma coisa. 2 watts sem dissipador, 65 com dissipador. Depois segue a apostila. Tranquilo? Mais dúvidas? Ô Rodrigo, o que é esse dissipador que você fala? O dissipador é o seguinte, esse cara aqui, ele não tem dissipador nenhum, porque ele é um transistor normal. Então ele só tem esses 3 pinos, você enfia ele no protoboard, no circuito, onde que seja, e coloca ele desse jeito mesmo. Esse outro aqui, tá vendo que ele tem a parte metálica atrás? O transistor, ele dissipa calor, tá? Uma das funções, assim, não uma das funções, a hora que ele trabalha, ele vai dissipar calor, né? Se ele tiver com alta potência, com corrente alta, com tensão alta, ele vai acabar dissipando calor. O que acontece? Se eu simplesmente colocar esse cara aqui no protoboard sem dissipador, ele dissipa aquelas potências menores, 1 watt, 2 watts. Se eu colocar dissipador, o que é dissipador? É uma parte metálica, eu não tenho um dissipador aqui para mostrar para vocês. Mas é uma parte metálica, tá? Por exemplo, uma barra de metálica. O que eu vou fazer nessa barra? É uma barra lisa, não é igual essa aqui não, né? Mas uma barra lisinha. E eu vou fazer um furo na barra, vou prender o transistor na barra, tá? Então faço um furo, prendo o transistor na barra. Aí a hora que ele começa a esquentar, o calor vai ser dissipado nesse metal também. Ou seja, com isso eu consigo trabalhar com correntes e tensões maiores aqui, porque essa parte metálica está me ajudando a dissipar calor, tá? Não tá só essa partezinha, que já é a parte metálica dele, né? Então eu conduzo o calor para esse metal maior, conduzindo o calor para esse metal maior, o que acontece? Eu posso trabalhar com tensões e correntes maiores, tá? Esse aqui da mesma maneira, conforme eu mostrei, né? Ele fica preso aqui na barra. Eu preciso fazer um furo na barra, né? Para passar esses dois pinos, né? Então imagina que eu tivesse um furo aqui, ó. Imagina que eu tivesse um furo aqui. Eu colocaria ele, tá? Ele fica preso aqui na barra. Aí eu conduzo o calor para essa parte metálica, eu consigo trabalhar com tensões e correntes maiores. Eu vou ver depois se eu tenho um dissipador aqui. Me lembra no final da aula de verificar se eu tenho um dissipador, de pegar um dissipador. Eu vou ali pegar
Eu vejo se eu tenho aqui perto, sem demorar muito, atrasar muito, eu devo ter aqui na sala do lado aqui. Aí eu pego um dissipador para vocês darem uma olhada. Se me lembra no final? Mais dúvidas? Beleza, Pedro. Mais dúvidas, pessoal? Com relação à apresentação inicial? Vamos seguir, então? Vocês estão vendo a tela aqui de transistores? Tá aparecendo aí para vocês, né? De repente eu fico falando aqui, vocês não estão vendo, tá aparecendo, né? Tá. Bom, então a gente vai iniciar o conteúdo sobre transistores, conforme já adiantei, né? E os transistores, pessoal, ele pode ser dividido em dois tipos, tá? Dois grandes tipos, né? Dois tipos principais, que é o BJT e o FET. Na verdade, BJT e FET são siglas para os transistores, tá? Então a gente tem BJT significa Bipolar Junction Transistor e FET significa Field Effector Transistor, tá? Traduzindo para o português, o que seria? Transistor de junção bipolar, e Field Effect Transistor é transistor de efeito de campo. Uma coisa interessante é o seguinte, em inglês a gente fala transistor, em português o modo correto de falar é transistor. A gente não fala resistor, não fala capacitor, né? Isso seria em inglês, né? Da mesma maneira, a gente não fala transistor em português, isso seria em inglês. Em português é transistor, tá? Bom, voltando aqui então. O BJT, ele vai fazer o que então? Ele é um transistor de junção bipolar, ele é um dispositivo controlado por corrente. Isso aqui é importante vocês terem em mente, e durante a aula vocês vão entender por quê, tá? E esse aqui, que é o FET, é um dispositivo controlado por tensão. Essa é a grande diferença. Pessoal, isso já foi até pergunta, é uma pergunta muito simples, tá? Muito direta e já foi pergunta até de concurso, tá? Concurso para vagas aí em vários locais, né? Às vezes tem uma pergunta simples dessa, a pessoa sabe tudo de transistor, sabe fazer 1000 cálculos e não sabe descrever uma diferença simples. Isso é básico, tá? BJT trabalha com corrente e o FET trabalha com tensão. A gente vai estudar o FET mais para o fim da matéria e vai entrar principalmente em BJT agora no início, e para o final a gente volta a falar então do FET. Tá? O FET ele pode ser dividido ainda em dois tipos de transistores, o MOSFET e o JFET. Tá? O que acontece? O MOSFET ele é a sigla, né, de Metal Oxide Semiconductor FET. Então é um FET com semicondutor de óxido e metal, tá? E o JFET a sigla vem de Junction Field Effect Transistor, tá? Então é um FET, um Field Effect Transistor de junção. Quando a gente entrar depois lá em FET, a gente vai ver a diferença de cada um deles. A gente vai entrar agora principalmente em BJT para vocês entenderem o funcionamento do transistor e depois, então, mais para frente a gente vê essas diferenças entre o MOSFET e o JFET, tá? Bom, falando de transistores, então, né? Olhem só, antes da gente começar a falar de transistor, como que era, qual era a tecnologia que existia antes de ser inventado o transistor? Era a válvula. O nome já vem até da válvula que a gente utiliza, por exemplo, que eu comentei no controle hidráulico, né? Na água, né? Quando a gente quer controlar a entrada ou saída de água, a gente tem uma válvula e passa a água nesse sentido, e a válvula que abre ou fecha. É o mesmo conceito, mas controlando elétrons. Como que funciona a válvula? Ele tem aqui uma placa, tem um filamento, a gente não vai se estender, que não é o objetivo do conteúdo falar sobre válvula, mas tem uma placa, um filamento, essa placa ela se aquece, através o filamento, desculpa, ele aquece e faz com que a placa emita elétrons de um lado para o outro. Então eu controlo o filamento para aquecer ele ou não, e passa elétrons de um lado para o outro. É muito parecido com uma lâmpada, o desenho, inclusive, dele, né? Aqui dentro tem vácuo. Tinha vários problemas com relação à válvula. Primeiro, espaço. Olha o tamanho aqui de uma válvula, o tamanho dos transistores e o tamanho aqui de um chip. Esse chip, pessoal, tá cheio de transistor aí dentro, né? Conforme eu comentei em algumas aulas anteriores, né?
o pessoal lá que saiu da empresa do Shockley, né? Eles desenvolveram um chip, tá? Então esse chip aqui tá cheio de transistor pequenininho aqui dentro, miniaturizado, em comparação, olha que o tamanho de uma válvula. Outro problema na válvula é o consumo de energia. Eu precisava aquecer um filamento para fazer a condução de um lado para o outro, tá? E isso gerava também calor. Então eram vários problemas que tinham na válvula, tá? E que foi então superado com a descoberta do transistor. Esse aqui é uma foto do primeiro transistor, tá? Foi o Shockley lá quando ele inventou, tá? É uma réplica daquela foto lá, é uma réplica do primeiro transistor. Parece uma gambiarra quando vocês montam no protobird, né? Negócio tudo macetado, parece uma aranha. Só para ter uma ideia, aqui tá junto com a foto desse cara aqui, Sr. Morgan, tá? Ele trabalhou também na Bell's Lab junto com o Shockley, né? Aqui o tamanhozinho do transistor, tá? Lembrando que quem inventou o transistor foram esses três caras aqui que eu já comentei, né? O Shockley, o Bardeen e o Brattain, né? Nessa foto aqui embaixo tá aparecendo então aquela foto, essa configuração aqui do transistor. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre o BJT. Pessoal, o que o BJT é então? O BJT é um transistor bipolar de junção. Então, o que ele tem? Ele tem duas junções, tá? Como que ele vai funcionar? Eu tenho aqui um cristal do tipo N, um cristal do tipo P, e do outro lado eu tenho um outro cristal do tipo N. Então, aqui eu monto um transistor chamado NPN. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu tenho um cristal do tipo P, do tipo N e do tipo P. Então, eu monto um transistor do tipo PNP, tá? O que vocês poderiam pensar? Ah, professor, isso aqui então é equivalente a um diodo e isso aqui é equivalente a outro diodo. Exatamente. A gente pode fazer essa consideração, tá? Então, uma maneira de pensar o transistor, em princípio, a gente vai ver depois que não é assim que a gente trabalha, tá? É o quê? É considerar que aqui tem um diodo com esse sentido e aqui tem outro diodo com este sentido, tá? Então, o equivalente NP e PN, então seria NP, PN ou PN, NP, PN, NP, seria equivalente a dois diodos. A gente vai ver depois como que a gente faz para que não fique simplesmente nisso, tá? Bom, o que acontece? Só que esse cara aqui, o transistor NPN ou PNP, ele não é montado simplesmente colocando um cristal N, P e N, tudo igual um do lado do outro, tá? Ele é montado como? Do lado de cá, a gente coloca um cristal muito dopado, tá? Dopado quer dizer, ele tá, no caso o N, ele tá cheio de elétrons, no caso o P, ele tá cheio de lacunas, então ele tem muito mais elétrons do que essa outra parte N aqui, e muito mais lacunas do que essa parte P aqui, tá? Aquela questão de colocar átomos trivalentes ou pentavalentes, né? Então ele é densamente dopado, tá? Nesse meio aqui eu tenho uma camada bem fina, ela é mais fina e ela é menos dopada, então ela é levemente dopada e ela é bem fina. E do lado de cá eu tenho uma camada muito grande, tá? A região é grande, tá? A região então aqui é muito grande e é uma dopagem intermediária, tá? Então aqui tem uma dopagem intermediária e uma região muito grande. Como que funciona então? Olha só. Conforme eu comentei então, né? Eu tenho aqui as duas junções, NP e PN, né? São essas duas junções, por isso que ele, inclusive, eu tinha comentado, é um transistor de junção bipolar, ele tem duas junções. Mas vamos lá. Como é que funciona? Esse cara aqui, como ele tem excesso de elétrons, ele consegue passar elétrons para cá com muita facilidade, tá? Então ele passa elétrons para cá com muita facilidade. Desse lado aqui, o que vai acontecer? Como a camada é fina, tá, e pouco dopada, alguns elétrons acabam vindo para cá também. Essa que é a grande sacada, essa que é a grande maneira de trabalhar com transistores, ou seja, uma parte de elétrons passa para cá, e como isso aqui é muito fino e levemente dopado, vai ter elétrons sobrando que vão passar para o lado de cá, tá?
Então, como é que funciona? Aqui é chamado de emissor, porque ele emite elétrons, ele injeta elétrons, e aqui é chamado de coletor, porque ele recebe, ele puxa os elétrons, tá? Então, os elétrons entram aqui, passam pela base e vêm para cá. Só que para passar pela base, o que eu preciso? Eu preciso controlar a base, tá? Eu preciso injetar um pouquinho de corrente aqui, um pouquinho de elétron aqui, tá? Então, os elétrons entram. Desculpa, aqui é o contrário. Porque eu estou falando de elétron e não de corrente convencional, né? Então, os elétrons passam para cá. Uma parte eu puxo de elétrons aqui, tá? Para quê? Para fazer isso aqui conduzir, tá? A hora que eu puxo elétrons aqui, o que acontece? Vai sobrar elétron, porque aqui é dopado levemente e fino, né? Então, alguns elétrons acabam sobrando e passam para cá, tá? É assim que funciona. Então, eu injeto elétrons e puxo, aqui forma um caminho, aqui formando um caminho de elétrons, né? Alguns acabam passando para o lado de lá. É assim que funciona o transistor, então, tá? Bom, para a gente fazer ele funcionar de acordo com como a gente quer, a gente tem que polarizar ele corretamente. Como é que seria essa polarização? Vejam bem. Aqui, então, ó, estou pegando esse caso aqui, só para exemplificar, que é o NPN, tá? Eu tenho aqui, então, ó, NPN e o equivalente dele. Olhem só, colocando a fonte desta maneira e dessa maneira, o que eu tenho? Eu tenho corrente, teria corrente circulando aqui. Corrente circulando aqui, tá? E corrente circulando aqui. Ou seja, os dois diodos estão como? Os dois diodos estão diretos, tá? Esse é o sentido da corrente convencional, e se a gente considerar o sentido dos elétrons, seria como? Seria o contrário. Esse aqui é o sentido dos elétrons, né? Sai do negativo e vem para o positivo, entra no lado N, sai do lado P. Essa é a corrente eletrônica. Então, eles dois estão conduzindo, né? E aqui o sentido da corrente convencional. Então, nesse caso, os dois estão conduzindo. O que a gente vai ter? Vai ter 0,7 aqui e 0,7 aqui. Simplesmente dois diodos conduzindo e 0,7 sobre eles. Essa que é a maneira que ele funcionaria tendo os dois diodos de forma direta. Mas, conforme a gente vai ver, não é isso que a gente quer trabalhar com o transistor. Colocar os dois simplesmente de forma direta seria equivalente a usar dois diodos. Poderia muito bem usar dois diodos e pronto, tá? Bom, do lado de cá, o que a gente tem então? Aqui a corrente eletrônica, vamos para a corrente convencional, fica mais fácil. A corrente convencional circularia neste sentido, se for conduzir, né? E neste sentido. Só que olha só, os dois diodos, as duas junções vão estar como? Tá? Vão estar reversas. Se as duas junções estiverem reversa, vai ter corrente? Não tem corrente, tá? Então não tem corrente nesse circuito. Não circula corrente aqui e nem vai circular corrente aqui, que seria corrente eletrônica. Não vai circular corrente nem aqui, nem aqui. Por quê? Porque os dois diodos estão reversos. Então, duas maneiras, por enquanto, que simplesmente seria equivalente a usar o transistor como dois diodos. A gente não quer que ele funcione nem com os dois diodos direto, nem com os dois diodos reverso, porque se isso acontecer, seria equivalente a simplesmente usar dois diodos. O que a gente quer? A gente quer isso aqui, ó. A gente quer polarizar o transistor. Para polarizar o transistor, o que eu vou fazer? Esse cara aqui, olhem só, ele está direto, tá? Esse cara aqui estando direto, o que eu vou ter? Vou ter corrente, vou ter 0,7 sobre ele, beleza. E esse cara aqui está como? Esse cara está reverso. Ah, professor, não vai ter corrente sobre ele. Pois é, em princípio não teria. Se a gente considerar que são dois diodos, em princípio não teria. Mas o que acontece? A gente vai ter corrente eletrônica, então, neste sentido, conforme eu mostrei lá no outro slide, né? Então tem corrente eletrônica nesse sentido, tendo corrente aqui, ou seja, se eu estou puxando corrente aqui pela base, tá? Vão ter elétrons que vão sobrar aqui e vão passar para cá também. Então, nessa parte aqui, eu acabo tendo corrente também, tá? Essa corrente aqui, ela passa, então, daqui para cá, uma parte ela sai, tá? E o resto vem para cá. O que acontece? Essa parte que sai, a gente entende, né? A gente trabalha com ela com pouca potência, porque aqui eu quero fazer o controle, tá? De maneira que essa corrente passe daqui para cá, que é a parte de alta potência. Aproveitando a questão de alta potência, pessoal, esqueci de comentar, do lado de cá,
é o lado maior, que é o coletor, tá? É onde a gente tem o lado maior, com mais com mais cristal ali, do cristal do tipo N, né? Então é nessa parte aqui que a gente tem o quê? Que a gente tem a maior dissipação de potência. Então a maior dissipação de potência sempre vai ser desse lado aqui, que é o lado do coletor, tá? O lado da base é o lado do controle e o emissor é o que, no caso aqui, ele está emitindo os portadores, né? Então, se a gente pegar aqui no sentido da corrente convencional, tá? A corrente ela faria esse sentido. Esse diodo aqui, então, ele está polarizado como? Diretamente, 0,7 sobre ele. E esse aqui está polarizado como? Reverso. Ele está polarizado no reverso, eu não sei a tensão sobre ele, preciso calcular, mas como ele está próximo, né, aquilo que eu comentei, como eu tenho elétrons sendo injetados aqui, tá, alguns elétrons vão passar daqui para cá, né, aqui da mesma maneira, como eu estou tendo corrente aqui, ele vai puxar corrente daqui para cá, corrente agora convencional, né, ele vai puxar a corrente daqui para cá, então mesmo considerando que essa junção está reversa, ela conduz um pouco, por quê? Porque está tudo no mesmo encapsulamento, tudo pertinho, um é mais dopado do que o outro, um tem toda essa explicação que eu falei. Isso é o que diferencia o transistor de 2 diodos, isso é muito importante ter em mente, tá? O que diferencia o transistor de 2 diodos é exatamente a dopagem grande do lado aqui, do lado do emissor, uma camada fina no lado da base, tá? E uma região grande do lado do coletor. Isso é importante ter isso em mente, porque senão falar que um transistor é a mesma coisa que colocar 2 diodos ali no protoboard, ele não vai funcionar, tá? Como um transistor. Exatamente o que eu falei, olha só então. A diferença entre o transistor, né, e 2 diodos é o que define de fato ser um transistor, né? Então a diferença na dopagem e tamanho das camadas aqui é o que diferencia um transistor de 2 diodos. E já estou adiantando para vocês aqui o símbolo do transistor. A gente vai ver agora qual que é o símbolo, mas já até adiantei, né? Então é isso que diferencia os dois, tá? Essa setinha aqui indica o sentido da corrente, sempre, né? Assim como no diodo, o sentido do diodo ali indica o sentido da corrente, essa setinha aqui indica também qual que vai ser o sentido da corrente, tá? Então vamos lá. Símbolo do diodo. A gente pode ter, então, conforme eu acabei de mostrar, né? A gente tem, então, um terminal com uma setinha, um terminal sem a setinha e o terminal no meio, aqui. Posso fazer representar o símbolo dessa maneira ou com essa bolinha em volta, tanto faz. Tá? São 2 maneiras de representar. Esse exemplo aqui é o NPN, assim como a gente tinha visto aqui, ó, NPN, tá? Então, com a setinha para fora é NPN. Então, lembre-se sempre, setinha para fora, NPN. Setinha para dentro, PNP. Outra coisa, a base sempre é essa do meio. Tá? Todos eles, a base é essa aqui do meio. E o elemento, né, o terminal, desculpa, que tem a setinha, sempre é o emissor. Tá? Então o emissor, ele pode estar recebendo corrente convencional ou injetando corrente eletrônica, que é o que estava aqui, ó, injetando corrente eletrônica, ou passando, né, fornecendo corrente convencional, tá? Então tá aqui, ó, o emissor pode estar dessa maneira, ou no caso do PNP, ele está injetando corrente convencional, e seria o sentido contrário da corrente eletrônica, tá? Então agora, que eu já expliquei a grande diferença do transistor para 2 diodos, a gente vai voltar a trabalhar só com corrente convencional, tá? Então, houve essa explicação aqui só para entender. Os elétrons passam aqui e continuam para o lado de cá, né? Mas a gente vai voltar a trabalhar, então, só dessa maneira aqui, com corrente convencional. Lembrando que a corrente convencional é o inverso da corrente eletrônica, né? Mas vamos lá, então. Então, o NPN tem a setinha para fora e a setinha sempre é o emissor. PNP, setinha para dentro e, novamente, setinha sempre é o emissor. Sem a seta, o coletor e a base no meio. Bom, no NPN, então a gente vai ter a corrente nesse sentido, aqui a corrente de emissor, tá? A corrente de coletor nesse sentido e a corrente de base nesse sentido. O que vai acontecer? Eu controlo a corrente da base, uma corrente pequenininha aqui, lembra que eu estou falando de corrente a todo momento, pessoal, estou falando de BJT, lembra lá do começo, né? Eu falei que BJT é controlado por corrente. Então uma corrente pequenininha aqui na base, vai acontecer o quê? Vai controlar então uma corrente maior
entre coletor e emissor, e sendo que no NPN é neste sentido. No PNP, já é ao contrário. A corrente ela entra no emissor, seguindo o sentido aqui da seta, e sai no coletor. Da mesma maneira, uma corrente na base vai controlar, então, o fluxo de corrente neste sentido. Tá? Bom, o que é importante a gente considerar aqui? Primeira coisa, a gente pode considerar isso aqui como um supernó. Não sei se vocês vão lembrar lá de circuitos elétricos, né? Isso aqui é um supernó. Olhem só, soma das correntes que entram igual soma das correntes que saem. Quem está entrando? IB, E e C. Ou seja, o IE, a corrente de emissor, ela é igual ao IB mais IC. Soma das correntes que entram igual soma das correntes que saem. Tá? Aqui da mesma maneira. Soma das correntes que entram igual soma das correntes que saem. Então, o IE que está entrando é igual a IB mais IC que está saindo. Tá? Só que o que acontece? No transistor, a gente tenta trabalhar com correntes de base o quê? Correntes baixas, tá? Se a gente trabalhar com correntes de base baixa, bom, primeiro, por que eu quero trabalhar com corrente de base baixa? Porque eu quero usar uma corrente pequena aqui para controlar uma corrente alta. Então, o sentido de usar transistor é esse, é trabalhar com uma corrente pequena aqui para controlar uma corrente alta. Se eu tenho uma corrente pequena aqui e aqui uma corrente alta, eu posso considerar, na maioria dos casos, que o IB é pequeno e desprezível. Se o IB for desprezível, o que eu considero, então, que a grande sacada de transistores, né, é isso, que essa corrente aqui é pequena e desprezível, e o IC é praticamente igual IE. Ou seja, uma corrente pequenininha aqui controla uma corrente grande aqui nos terminais de potência. Mesma coisa, uma corrente pequenininha aqui controla uma corrente grande aqui nos terminais de potência, tá? Bom, então o BJT, conforme eu já falei, ele trabalha com correntes, né? Vem falando até agora, e só que a gente precisa fazer algumas medidas de tensão também, tá? Então, como é que fica essa questão da tensão? Bom, conforme eu falei, o IE é praticamente igual ao IC, né? E como é que fica a questão da tensão, então? Olhem só, a gente vai ter 3 tensões no transistor. Entre base e emissor, eu vou ter o quê? O que eu chamo de VBE. Tensão entre base e emissor. Lembrem sempre, né, no início da matéria eu comentei sobre isso. Sempre que eu tiver a seta na tensão, ele vai medir de um ponto até o outro. Então, nesse caso, eu estou medindo do coletor ao emissor. Se eu estou medindo do coletor ao emissor, eu vou chamar VCE, e não ao contrário, não VEC. Então, se eu chamo VCE, é do coletor ao emissor, e não do emissor ao coletor. Só por questão para a gente relembrar o início da matéria, tá? Então, olhem só, que o VCE é do coletor ao emissor, o VBE é da base ao emissor, e o VCB é do coletor à base. Então tá aqui, ó, VCB, VCE e VBE. São essas 3 tensões que a gente vai ter no transistor. Aqui o que vai acontecer? Todas as correntes são ao contrário, não são? Consequentemente, todas as tensões devem ser ao contrário. Porém, eu vou estipular que é a mesma polaridade. Pessoal, se elas são ao contrário, eu estou determinando que é a mesma polaridade, o que vai acontecer? Na verdade, então, eu vou ter tensões negativas aqui e tensões positivas aqui, tá? Então, eu estou mantendo o mesmo sentido, só para a gente trabalhar sempre com o mesmo sentido, só que todas essas tensões são negativas, porque se as correntes são para o outro lado, as tensões também serão para o outro lado. Mas a gente vai falar VCE, tanto faz, tanto aqui quanto aqui, VCE é a tensão do coletor ao emissor. VCE é a tensão do coletor ao emissor. Se é do coletor ao emissor, aqui vai ser positivo e negativo, tá? Outra coisa, lei de Kirchhoff, tá? Se a gente tem esse terminal daqui aqui, do emissor ao coletor, tá? Terminal de potência, né, o terminal maior, então eu posso dizer que VCE, que é essa tensão aqui, ela é igual a essa tensão, lei de Kirchhoff, das malhas, né? Mais essa tensão, certo? Então essa tensão total é igual a essa mais essa. E é o que está escrito aqui, ó. VCE é igual a VCB mais VBE, tá? Então isso aqui, VCE é igual a VCB mais VBE. Considerando
que o transistor, então, que eu falei, tanto faz. Se ele é NPN ou PNP, vai ser a mesma coisa. VCE igual VCB mais VBE. Tá? Pessoal, observem uma coisa. Esse terminal aqui, ó, para o transistor funcionar corretamente, tá? Este terminal aqui, que é chamado de VBE, ele tem que estar como? Vou voltar lá no slide anterior. Ele tem que estar como? Olhem aqui, ó. Ele tem que estar direto, tá? Corrente eletrônica, corrente convencional para cá, ou eletrônica para cá. Esse cara tem que estar direto entre base e emissor. Se entre base e emissor ele tem que estar direto, vamos voltar aqui. Se entre base e emissor ele tem que estar direto, quanto vale VBE? VBE é uma junção direta, então VBE vale 0,7. Então essa tensão aqui sempre vai valer 0,7. A diferença é que aqui é 0,7 positivo e aqui vai ser 0,7 negativo, tá? Porque a corrente, todas as correntes estão ao contrário, né? Mas aqui é 0,7 negativo e 0,7 positivo, tá? E o VCB, essa tensão aqui, eu não sei quanto ela vale. É uma junção reversa, eu não sei quanto ela vale, mas ele conduz. Lembrando, é reverso, mas conduz. Pode-se fazer uma analogia como se fosse um... Não tem nada a ver. Eu ia falar de Zener, mas não tem nada a ver porque ele não trava na tensão. Tá? É reverso, mas ele conduz. Tá? Então aqui tem 0,7, aqui tem o VCB, que eu preciso calcular. Isso vai depender do circuito. Tá? E o VCE é o quê? É a soma dos dois. Também eu não sei o valor do VCE, vai depender do circuito, porque é a soma de 0,7 mais VCB. Tá? Lembrando que eu falei, então, NPN, o VCE é positivo, VCB positivo e o VBE 0,7. O PNP, VCE negativo, VCB negativo e o VBE menos 0,7. Tá? Tá aqui. Menos 0,7. Bom, outro parâmetro que a gente precisa ter, então, para trabalhar com transistores é o que a gente chama de alfa-CC e beta-CC. Deixa eu dar uma olhada no horário. Alfa-CC e beta-CC. O alfa-CC é uma relação entre corrente de coletor e emissor. Então, o alfa-CC ele relaciona IC com IE. Tá? E o beta-CC é uma relação entre corrente de coletor e corrente de base. Voltando aqui, olhem só. O IE, eu quero que ele seja praticamente igual ao IC, tá? Se eu quero que ele seja praticamente igual, inclusive está aqui, né? O IE é praticamente igual ao IC, tá? O que vai acontecer? Se eles forem muito parecidos, então o meu alfa-CC vai ser o quê? Vai ser perto do valor 1. Claro que não vai ser 1, porque para ser 1 tinha que ser exatamente igual, tá? Mas ele vai variar entre 0,95 e 1. É um valor bem próximo de 1, ou seja, o IC é muito parecido com o IE, tá? Em contrapartida dessa relação aqui, ele relaciona o IC com o IB. O IB eu quero que seja pequeno, desprezível. Se o IB for pequeno, o que vai acontecer? Então, o beta-CC, normalmente ele tem valores o quê? Valores altos. Diferente do alfa-CC, que é em torno de 1, o beta-CC tem valores altos. O beta-CC, pessoal, é fundamental para trabalhar com transistores, entender esse conceito. Por quê? Porque o beta-CC é que relaciona a corrente de base com a corrente de coletor. É ele que amplifica, é ele que considera aqui, ó, que a corrente aqui é pequenininha e que a corrente aqui é grande, tá? Ele que relaciona essas duas correntes. Então é muito importante e a gente vai trabalhar demais com esse valor aqui, ó, chamado de beta-CC. Ele é a relação entre corrente de coletor e de base. A gente utiliza também o HFE. Na aula prática, a gente vai medir o beta-CC com um multímetro em inglês, né? Normalmente utiliza HFE em vez de usar a sigla beta-CC. Então, no multímetro, vocês vão encontrar normalmente escrito HFE e não beta-CC. Bom, o beta-CC, então, ele tem valores altos e ele depende de transistor para transistor. Tem transistor que tem um ganho maior, tem transistor que tem um ganho menor. Tá? Normalmente o que acontece? Esses transistores de alta potência, como ele já dissipa muita potência, normalmente o ganho dele é menor. Tá? Então os de alta potência normalmente tem um ganho que varia aqui, ó, entre 20 a 100, mais ou menos o valor do ganho, tá? O beta-CC dele. Agora transistores, desses pequenininhos aqui, transistores de sinal, já tem um ganho muito maior, apesar da potência ser pequena, mas o ganho dele é muito maior.
normalmente de 100 a 400. Tem transistores com 800, tem transistores que tem o Darlington, a gente vai ver mais para frente, tem ganho de 2000, tá? Então tem transistores de ganho muito maiores, tá? Isso aqui é uma faixa mais ou menos média. Agora, ele nunca é menos que 20. A gente considera que 20 é um limite máximo inferior, nunca é menos que 20. É importante considerar isso aqui. Na próxima aula, quando a gente for falar de transistor como chave, tá? A gente vai fazer essa consideração aqui. Então, sempre é maior que 20, tá? E depende se ele é de alta potência, baixa potência, tem que consultar o datasheet. Todas essas informações tem no datasheet. Bom, o beta-CC ele pode ser calculado, então, entre as correntes, tá? E o alfa-CC entre as correntes, ou também ser calculado entre eles. Se eu tiver o valor do alfa-CC, eu consigo calcular o beta-CC. Da mesma maneira, se eu tiver o beta-CC, eu consigo calcular o alfa-CC por essa fórmula aqui. Tranquilo, pessoal? Dúvidas por enquanto? Baita de um sol na minha cara, né? Não tem sombra aqui. Vamos lá, vamos com sol mesmo. É bom para esquentar. Bom, para a gente entender, então, como funciona o transistor, a gente tem que compreender as curvas dele. Assim como a gente viu a curva do diodo, a gente viu a curva do Zener, a gente viu a curva dos LEDs, né? Então a gente precisa ver as curvas do transistor. O que acontece? No transistor eu tenho a parte da base e a parte de potência, que é essa aqui, ó. Tá? Então essa aqui é a parte de controle e essa aqui é a parte de alta potência. Então eu vou ter curvas nos dois lados também. Eu vou ter a curva da base e a curva do coletor. Vamos ver como que fica a curva da base. Olhem só. Então a base a gente considera uma corrente IB e considera o valor VBE. Lembra o que era isso aqui, ó, essa junção? Isso aqui é equivalente ao quê? A um diodo polarizado diretamente, tá? Se é equivalente a um diodo polarizado diretamente, o que a gente vai ter? Vai ter uma curva parecida com o diodo, olhem só. Então a tensão VBE é 0,7 e conforme eu aumento a corrente IB, tá? Essa tensão pode ir subindo um pouquinho, né? Então tá aqui 0,7 e conforme o IB vai aumentando, eu posso ter uma tensão um pouquinho maior de VBE, mas normalmente ela é próxima aí de 0,7. Tá? Então a corrente da base, a curva da base é muito parecida com a curva do diodo normal. Desculpa. A curva do coletor, como é que vai ser então? A curva do coletor já é uma curva nova, uma curva que vocês não tinham visto até então. Tá? O que a gente tem aqui? Olhem só. Na curva do coletor a gente vai considerar o IC, a corrente do coletor, sobre VCE. Então, IC pelo VCE, que está aqui, né? IC pelo VCE, e vou considerar, então, também corrente por tensão. Assim como aqui era corrente por tensão, IB por VBE, eu tenho IC por VCE, que é corrente por tensão, tá? O que a gente tem, pessoal? Olhem só. Tem um monte de curva. Por que eu tenho um monte de curva? Primeira coisa, né? A hora que você bate o olho aí já fala, tem um monte de curva. Por quê? Para cada curva dessas aqui, ela é relativa a 1 IB. Então, se eu polarizei esse cara aqui diretamente e coloquei nesse circuito aqui, ó, 10 microamperes, desculpa. Então, eu estou nesse ponto aqui da curva, tá? Meu VBE é em torno de 0,7, tá? E como eu estou nesse ponto da curva, 10 microamperes, eu vou ter o que lá no IC? Eu vou ter essa parte aqui no IC. Então, no IC, ele está conduzindo quanto? Então, eu vou considerar essa curva de 10 microampere, porque o INB é 10 microampere, tá? E está conduzindo quanto no IC? 1 miliampere. Isso aqui é um exemplo, não é sempre os mesmos valores para todo transistor, tá? Inclusive, nesse exemplo, eu estou considerando que o beta vale 100. Por que vale 100? Porque eu tenho 10 microampere na base, vezes 100, eu vou ter o quê? 1 miliampere. Então, quando eu tenho 10 microampere na base, tenho 1 miliampere no coletor, tá? Se eu tenho 60 microampere na base, eu tenho 60 microamperes aqui, eu tenho o quê? 6 miliamperes aqui no coletor. Por quê? Porque o beta é 100. 60 micro vezes 100 vai dar 6 miliamperes, tá? Então, neste exemplo aqui, o beta vale 100, mas lembrando que não é sempre esses valores. Isso aqui é só um caso para exemplificar, tá?
Então, olhem só, para cada valor de corrente na base, eu vou ter uma curva, tá? E essa curva do coletor, ela tem várias regiões. Vamos dar uma olhada em como funciona cada região delas, tá? Então, ele tem uma região chamada de ruptura, uma região chamada ativa, uma região chamada saturação, uma região chamada de corte. Como é que funciona, então? Essa região aqui, ó, é a região chamada de ruptura. O que acontece na região de ruptura? Pessoal, a tensão ficou tão alta, que o transistor queimou. Então, o VCE, tá aqui, ó, o eixo aqui, o VCE, neste exemplo está indo até 40 volts. Se eu coloco qualquer tensão acima de 40 volts, ele queima, tá? Então, a tensão de ruptura, se eu tiver qualquer tensão aqui entre VCE acima de 40 volts, ele vai queimar, tá? Esse é um cuidado que tem que ser tomado no momento de trabalhar com transistores. A próxima região é essa região aqui, ó, onde eu tenho toda essa parte reta aqui, tá? Toda essa parte reta quer dizer o quê? É chamada de região ativa. Toda essa parte reta quer dizer que se eu tiver 70 microamperes na base, tenho 7 miliamperes no coletor. 50 microamperes na base, 5 miliamperes no coletor, chamada de região ativa. Toda essa parte onde eu tenho as linhas retas, tá? E aqui eu vou relacionar entre corrente de base e corrente de coletor. A relação, voltando, né, relembrando, é quem? É beta CC. Então, toda essa parte da região ativa, o beta CC, ele vai representar, ele vai indicar qual o valor entre IB e C. Se eu estiver fora da região ativa, o beta CC não representa mais essa relação, tá? Mas se eu estiver na região ativa, o beta CC representa a relação entre IB e C. Além da região ativa, eu tenho essa regiãozinha aqui que é chamada de região de saturação, tá? O que é a região de saturação? Vejam bem, o VCE, ele tem uma tensão muito pequena. Nesse exemplo aqui, ó, dependendo de quanto for a corrente da base, ele chega até perto aí de 1 volt, é uma tensão muito pequena, e ele conduz muito. Então ele conduz muito para tensões pequenas. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara aqui, ó, é pequeno e que a corrente aqui é alta. Se a corrente aqui é alta e a tensão é pequena, o que eu tenho? Algo muito parecido com uma chave em curto, uma chave fechada. Na hora que eu fecho uma chave, a corrente ali é alta, e a hora que eu fecho uma chave, a tensão entre os dois pontos é muito pequena, na verdade é zero na chave, né? E é isso que acontece na saturação. Então é uma maneira de trabalhar. O que eu tenho? Eu tenho aqui em curto e uma corrente muito alta, tá? Na saturação, o beta CC não funciona mais, tá? Assim como na região de ruptura, também a gente não quer nem trabalhar na região de ruptura, mas vai queimar, né? Mas também não funcionaria. Além da saturação, a última região é a região de corte, essa região aqui embaixo, ó, tá? Região de corte. O que é a região de corte, pessoal? A região de corte é quando eu tenho uma corrente IB igual a zero. Se o meu IB for zero, o que vai acontecer? Vai ter corrente aqui? Não tem corrente aqui. Se a minha corrente IB é zero, eu não tenho corrente aqui. Se eu não tenho corrente aqui, ele não está conduzindo. Então, olhem só a diferença. Aqui na saturação, ele conduz muito, com uma tensão pequena. Aqui já é o contrário, no corte. Ele não conduz nada, não tem praticamente nada aqui de corrente, tá? Para qualquer valor de tensão, mesmo que eu tenha tensões altas, tá? Ele não tem corrente nenhuma. Então, no corte, é essa situação. Lembrando que aqui no gráfico ele tem um espacinho aqui no corte indicando a corrente de fuga. Essa corrente de fuga é uma corrente que pode existir, mas ela é indesejada, é uma corrente muito pequenininha. Normalmente ela é desprezível. Tá? Para os cálculos a gente acaba considerando que não tem corrente nenhuma aqui. Tá? Então se é zero de corrente na base, se é zero aqui de corrente na base, é zero de corrente no coletor. Ele está aberto, ele não conduz. Tá? Bom, o que acontece? Para a gente conseguir trabalhar com o transistor, utilizando esses gráficos, fica um negócio muito maluco, né? Imagina, são muitas variáveis que eu teria que considerar aqui, né? Então a gente utiliza, assim como a gente utilizou alguns modelos, né, algumas aproximações no diodo Zener, né? A gente também utiliza uma aproximação aqui, que é chamado de modelo. Então a gente modela o transistor para poder utilizar ele. Esse modelo é chamado de Ebers-Moll. Tá? Foram duas pessoas
não lembro o nome deles, o nome inteiro, mas um chama Ebers, outro chama Moll, né, o sobrenome deles, né, que elaboraram esse modelo. Vamos ver como é que funciona esse modelo, que é a partir dele que a gente vai fazer os cálculos e trabalhar com circuitos com transistores, tá? Então aqui, do lado entre emissor, não coloquei aqui a sigla, né? Mas do lado aqui entre emissor e base, eu tenho quem? Tenho VBE, tá? Então VBE, se eu tiver VBE, ele conduz, tá? E é isso que funciona. Então se eu tiver VBE, tiver corrente na base, ele conduz corrente aqui. Qual que é o modelo, então, de Ebers-Moll? É equivalente a ter um diodo aqui, ó, entre base e emissor, tá? Então, a junção entre base e emissor, para a gente trabalhar, a gente vai considerar que tem um diodo. Pessoal, se tem um diodo, e a gente estava trabalhando até agora com a segunda aproximação, o que vai acontecer? A gente vai considerar que essa parte aqui, ó, VBE, vale quanto? Vale 0,7 volts, tá? E que ele conduz neste sentido, tá? Então, já é uma redução do funcionamento completo dele, né? E na prática, na hora que vai fazer algumas medidas, não dá exatamente 0,7, pode dar 0,6, 0,75, 0,8, depende do transistor, tá? Mas é algo perto de 0,7 para fazer os cálculos, da mesma maneira que a gente estava trabalhando com diodo igual a 0,7, lembrando que na prática pode mudar um pouco, tá? Então, essa junção aqui é uma junção direta, e essa outra parte aqui vai ser o quê? Vai ser equivalente a uma fonte de corrente. Então, olhem só. Aqui eu tenho uma fonte de corrente. Tá? Quanto vale a corrente que passa aqui? Vale IC. E como que eu calculo IC? Essa fonte de corrente ela é controlada pela corrente da base. Tá? Então, o IC vai ser igual a ΔCC vezes IB. Tá? É uma fonte de corrente controlada que depende da corrente da base. E olhem só, então. O que o modelo de Ebers-Moll fala? Polarizo isso aqui direto e passa 0,7. Beleza. Vejo quanto que tem de corrente na base, multiplico pelo ΔCC, que é uma característica do transistor, que eu tenho no datasheet essa característica, né, do transistor, e pego então esse IB, multiplico pelo ΔCC e sei quanto que passa aqui, porque aqui eu tenho uma fonte de corrente controlada por corrente. Uma fonte de corrente controlada por corrente. Tranquilo, pessoal? Então essa é a lógica para trabalhar com transistores. A gente vai utilizar esse modelo aqui, o modelo de Ebers-Moll, tá? E essa é a lógica, então, para trabalhar com transistores. Tá aqui, ó, uma pequena corrente de entrada, tá? No caso é na base, depois no FET a gente vai ver, tem um outro nome, mas também tem uma entrada, tá? Então uma pequena corrente de entrada aqui no BJT é a base, controla uma grande corrente de saída, que é a corrente do coletor. Ou seja, o BJT é uma fonte de corrente controlada pela corrente da base. Dúvidas por enquanto, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode me interromper aí, tá? Bom, é importante a gente verificar aqui nas curvas, né? Nas curvas do transistor, essa que eu apresentei, tá? Eles têm alguns pontos interessantes, alguns pontos que a gente tem que prestar um pouco de atenção. São esses pontos aqui principalmente, tá? O IC0, aqui o IC0, o VCE-SAT, aqui o VCE-SAT, o BVCE0, é esse cara aqui, tá? E a potência máxima, que na verdade ela não está no gráfico, é uma especificação do transistor também, mas não está no gráfico aí. Bom, o que é o ICE0? O ICE0 é a corrente IC, entre IC e IE, né, a corrente entre coletor e emissor, quando a corrente na base é zero. Lembrando, olhem só, aqui, lembra que eu falei, quando a corrente na base é zero, essa corrente aqui, o ideal é que ela fosse zero. Ela vai ter uma pequena correntezinha de fuga, mas o ideal é que fosse zero, tá? Então o ICE0, que está aqui, é essa correntezinha aqui, o ideal é que ela fosse zero, é uma corrente pequena, uma corrente de fuga, ela pode existir, mas é uma corrente que tende a zero, uma corrente muito pequenininha. Isso é dado no datasheet. Tudo isso aqui são informações dadas no datasheet, tá? Coceira no nariz. Bom, o VCE-SAT. Quem que é o VCE-SAT? É o valor do VCE. Nesse eixo aqui, eu tenho o valor do VCE, né? Então, VCE de saturação, VCE máximo de saturação,
é esse cara aqui. Então, neste exemplo, olha só, é o valor máximo, opa, tem que ser reto, né? É o valor máximo de saturação. Lembrando que se eu tiver 10 mA na base, olha só, o valor de saturação, o VCE de saturação já é bem pequenininho. Ele tende a ser o que eu falei, um curto-circuito, tá? Uma tensão bem pequena entre os dois pontos, tá? E uma corrente alta ali, passando de um lado para o outro, tá? Então, o que acontece? Eu tenho essa parte aqui que é o VCE SAT, isso também é um valor construtivo, é dado no datasheet, tá? O BVCE 0, ou VCE máximo, chamado também de VCE máximo, é esse valor aqui, ó. É o valor máximo que eu posso trabalhar até entrar na ruptura. Lembra que eu comentei lá da ruptura? Que ele queima se eu trabalhar com tensões maiores? Então, o máximo valor que eu posso trabalhar para não chegar na ruptura, para ele não estragar, tá? E a potência máxima é a potência máxima, que ele pode ser dissipado. Mostrei no início, né? Acho que foi o Pedro que perguntou sobre as potências. Não lembro agora quem perguntou. Sobre as potências, eu mostrei lá o transistor de meio watt, de 1 watt, 2 watts, de 100 watts, né? Então, é a potência máxima, isso é dado no datasheet, depende de transistor para transistor, tá? Então, conforme eu falei, né, o ICE 0 é uma corrente de coletor para emissor, quando IB é igual a 0, o valor é muito pequeno, da ordem de nanoampere, essa correntezinha aqui. VCE SAT é a tensão VCE mínima para sair da região de saturação e entrar na região ativa. Então é o valor que sai da região de saturação e entra aqui na região ativa, tá? O BVCE 0, ou é chamado também de VCE máximo, tá? É tensão de ruptura no coletor, quando IB é igual a 0. Então, é esse valorzinho aqui, né? O valor máximo que eu posso trabalhar quando IB é igual a 0, para chegar na ruptura. A gente nunca quer chegar na ruptura, pessoal. Então, para evitar, isso aqui é muito importante. Para evitar, sempre, eu vou obedecer essa fórmula aqui, ó. Certo? O VCE máximo que eu vou trabalhar, ele tem que ser menor que o BVCE 0 dividido por 2. Vamos voltar no gráfico para entender melhor o que isso significa. O máximo que eu vou trabalhar com o meu VCE é até a metade desse cara aqui, ó, BVCE 0. Então, se no datasheet fala que isso aqui é 40 volts, o máximo que eu vou trabalhar é aqui, ó, até 20 volts. Nesse exemplo aqui, seria 20 volts, tá? É isso que está dizendo aquela fórmula. Então, o máximo valor de VCE que eu vou trabalhar para evitar chegar na ruptura é até metade do valor dado no datasheet. Então, toda essa parte aqui é descartada e eu nem considero isso aqui nos meus cálculos. Vou dar uma rabiscada aqui para vocês lembrarem bem, tá? Vou trabalhar só com essa região, que é a parte de saturação, a parte de corte aqui embaixo e a parte ativa. Não quero chegar nunca lá. Então, no máximo, meu VCE é metade do VCE máximo, tá? E a potência máxima dissipada pelo transistor, conforme eu já tinha comentado, né? Como que eu calculo a potência máxima? Olhem só, pessoal, como que eu vou obter a potência máxima nesse cara aqui? Eu vou pegar a maior tensão e a maior corrente. Qual que é a maior tensão? É o VCE. Não vou pegar VBE, que é 0,7, não tem o menor sentido. E qual que é a maior corrente? É essa aqui, ó. Tá? Não vou pegar o IB, que não tem o menor sentido, uma corrente pequenininha, desprezível. Então, para calcular a potência, eu vou considerar o VCE e a corrente IC, que é a corrente maior. Tá? Inclusive, no gráfico, é o valor que a gente tem aqui, o VCE pelo IC, né? Então, a potência máxima é dada por IC vezes VCE. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Abram o microfone se tiver dúvida. Alguém dormiu aí? Bom, chegando nos finalmente da aula já, para a gente trabalhar com transistores, então tudo que eu falei até agora, esses dados que eu falei aqui até agora, são dados construtivos do transistor, tá? Isso aqui é obtido no datasheet, tá? O beta-CC é obtido no datasheet, a relação entre corrente base e coletor, né, que é o beta-CC,
a corrente máxima que ele suporta, a corrente de fuga, tudo isso é dado no datasheet, a característica construtiva do transistor, tá? Para a gente trabalhar com transistor, a gente tem que considerar, então, as características construtivas dele e também considerar o circuito que eu montei. Claro, né? É pelo circuito que eu vou definir qual que é a corrente que vai passar, qual que é a tensão que está sobre ele, lembrando que eu tenho que consultar o datasheet para não ultrapassar esses valores, né? Então, como é que fica? Para fazer esse trabalho, a gente utiliza o que é chamado de linha de carga. O que é a linha de carga, então? É uma linha dentro daquele gráfico IC por VCE, tá? É uma linha que representa o quê? Que representa onde o transistor vai estar trabalhando. Então, eu coloco essa linha nos extremos, desde a saturação até o corte, aqui embaixo, tá? E esse transistor, então, isso aqui é um dado do circuito, a linha é um dado do circuito, tá? Então depende do circuito que eu estiver trabalhando, tá? Essa linha, ela vai estar junto com os dados do transistor, que é esse gráfico aqui, lembra, descartando a parte de ruptura, né? Então, a hora que eu junto um com o outro, onde tem o cruzamento dessa linha, é o ponto onde o transistor vai estar trabalhando. Tá? Então, neste caso aqui, não tem como o transistor estar nesse ponto aqui, ó. Tá? Por quê? Porque ele vai estar no cruzamento entre as duas linhas. Tá? Então, a linha de carga, ela apresenta graficamente, aqui, tá? Apresenta graficamente como o transistor funciona em um determinado circuito. Tá? Exatamente o que eu falei. Diferente dos dados que eu estava falando até agora, que são dados construtivos, aqui vai depender do circuito. Então, eu tenho aqui um circuito de teste para fazer o levantamento dessa linha de carga, onde que eu tenho uma tensão na base, que eu estou chamando de VBB, aliás, uma tensão para alimentar a base, estou chamando de VBB, e uma resistência RB. E uma tensão para alimentar o coletor, que eu estou chamando de VCC, e uma resistência RC. E aqui o meu transistor, tá? Então eu monto esse circuito, a partir desse circuito eu vou gerar uma linha de carga. Bom, como que eu faço o desenho da linha de carga? O desenho da linha de carga, como é uma reta, se eu tiver 2 pontos, eu já consigo desenhar ela, né? Então eu desenho aqui a saturação, defino a saturação, defino o corte, definindo a saturação e o corte, eu passo uma linha reta entre saturação e corte, tá? Vamos ver como que a gente vai definir a saturação e o corte daqui a pouco, mas vamos lá. Então os extremos são saturação e corte. Então uma maneira de desenhar a linha de carga é considerando que na saturação, este ponto aqui, pessoal, na saturação, o que eu tenho? Olhem só, tenho tensão VCE igual a 0, certo? E neste ponto eu tenho corrente, tá? Neste ponto do corte, tenho corrente aqui, ó, igual a 0, e tenho tensão. Tá? Então, na saturação, os terminais para a gente fazer essa consideração, né, para achar a linha de carga, né, o que eu tenho que fazer então? Na saturação, os terminais coletor e emissor estão em curto, então a gente define que na saturação, olhem só, eu tenho tensão igual a 0 e tenho corrente. O que é tensão igual a 0 e corrente? Isso é curto-circuito. Então é como se eu tivesse um curto aqui, ó. Tá? Como se eu tivesse um curto-circuito. Eu tenho corrente passando e minha tensão vale 0, tá aqui, ó. Tá? Quem vai definir a máxima corrente que eu posso ter aqui, pessoal? Olhem só, a partir do momento que eu considero que aqui é um curto, quem define a corrente? Vai ser esse cara com esse. É um circuito com uma fonte e uma resistência, simplesmente uma fonte e uma resistência se estiver em curto, né? Tá? Como que eu obtenho, então, esse valor aqui? Do IC de saturação, o valor máximo de corrente que eu posso ter aqui. Como que eu determino? Vai ser VCC dividido por RC. É um circuito com uma fonte e uma resistência, considerando que aqui está em curto. E o corte? O corte eu considero, então, que aqui está aberto. No corte, vejam só, pessoal, a corrente é 0, tá aqui, ó. Se a corrente é 0, eu considero, então, que ele está aberto. Pessoal, se está aberto, tem corrente circulando aqui? Não tem corrente circulando. Se não tem corrente circulando, não tem queda de tensão aqui. Se não tem queda de tensão aqui, então essa tensão, o VCE, entre este ponto e este ponto, entre emissor e coletor,
Se isso aqui estiver aberto, vale quanto? Vai valer o próprio VCC. Tá? Se não tem corrente circulando, VCE igual a VCC. Ou seja, a partir do momento que eu dou um circuito, eu consigo então encontrar o ponto de saturação e o ponto de corte. Encontrando saturação e corte, passo uma linha e beleza. Agora eu vou saber onde ele está trabalhando. Tá? Então, conforme eu falei, na saturação eu tenho o IC-SAT, a corrente de saturação. Como que eu obtenho o valor do IC-SAT? Acabei de falar para vocês. Então, como se aqui tivesse um curto, né? Isso aqui tem um curto. A máxima corrente que circula aqui é VCC sobre RC. Tá aqui. E o VCE, que é esta tensão, vale 0, porque aqui está em curto. No corte, IC igual a 0. Então, esse cara está aberto. Aqui está aberto. Se isso está aberto, meu VCE, tá aqui, meu VCE vai ser igual a VCC. Certo? Então, com isso, eu acho os dois pontos e consigo trabalhar. Pessoal, aí, a partir do momento que eu traço essa reta, olhem bem como é importante essa reta. Se eu colocar 10 microamperes na base, ele está onde? Na região ativa. Se eu coloco 20 microamperes na base, ele está onde? Na região ativa. 30 na região ativa. 40, estou na região ativa ainda, tá? Ou seja, se eu tiver tudo dentro dessa região aqui, ó, onde tem uma reta relacionando corrente de base e corrente de coletor, que é o beta-CC, eu estou na região ativa, tá? Se eu colocar 50 microamperes, olhem só, pessoal, o que vai acontecer? 50 microamperes eu vou estar neste ponto aqui, ó. Tá? É o cruzamento dos 50 com essa linha. Se eu tiver no 60, eu vou estar neste ponto. Se eu tiver no 70, eu vou estar neste ponto. O que vai acontecer? Se eu tiver nesta região aqui, com essas correntes na base, necessariamente eu estou trabalhando com o transistor como, então, saturado. Tá? E quando ele tem uma saturação forte, a gente considera, então, isso aqui, tá? Que ele está em curto-circuito. A gente vai ver depois como fazer uma saturação forte, mas por enquanto, considera que ele está em curto-circuito. Tá? Em contrapartida, se eu tiver uma corrente na base igual a 0 microamperes, né? O que vai acontecer? Eu estou aqui embaixo, tá? Então, se eu tiver 10 microamperes, 20, 30, 40, eu estou na região ativa, 50, 60, 70, neste exemplo, claro, lembrando, né? Estou na região de saturação, e 0 microampere eu estou onde? Na região de corte. E claro que eu não quero ultrapassar o VCE máximo para não chegar na ruptura. Então, com isso, eu consigo definir as regiões de trabalho, tá? Parte de corte, saturação ou ativa. E para a gente finalizar, é importante, então, a gente ter em mente, né, que a gente pode ter o transistor trabalhando em cada uma dessas regiões e para que serve cada uma dessas regiões, tá? Então, na região ativa, eu vou ter o quê? O transistor trabalhando como amplificador. O que é um amplificador? Digamos que eu pego um microfone e falo nesse microfone. O microfone, ele tem uma cápsula pequenininha que vai pegar um sinal muito, muito pequenininho. O que vai acontecer? Eu preciso ter um circuito eletrônico para amplificar. Então, o amplificador, ele aumenta o sinal. Então, se eu tenho aqui na entrada um sinal pequenininho, a gente vai aprender como faz isso, tá? Como faz o amplificador. Do lado de cá, eu vou ter um sinal amplificado. A amplitude dele, por isso é chamado de amplificado, a amplitude dele foi aumentada, tá? Essa é uma das funções principais do transistor. Duas funções principais, amplificador e trabalhar como chave, que é esse aqui, ó. Transistor trabalhando como chave, ele está onde? Ou na saturação ou no corte. Na saturação é uma chave fechada e no corte é uma chave aberta. Isso é conteúdo já da próxima aula, mas já saibam, tá? Que eu posso trabalhar então com o transistor como chave ou como amplificador, tá? Onde a corrente do coletor é proporcional à corrente na base, ou na região ativa, então ele está trabalhando como amplificador. A relação entre elas é beta-CC, tá? Então na região ativa, essa corrente é proporcional a essa e vale beta-CC. E na região de saturação ou de corte, beta-CC foi para o escambau, não tem mais relação entre corrente de base e corrente de coletor, tá? A gente vai ver depois como faz os cálculos, mas não é mais beta-CC que define essa corrente, tá? E se ele estiver saturado, ele está em curto,
Então ele conduz, se tiver em corte, ele está aberto. Uma função para isso, por exemplo, é controlar uma lâmpada. Veja bem, eu posso colocar aqui uma carga maior, uma lâmpada, tá? E aqui, por exemplo, um controle remoto com infravermelho, tá? Então eu mando o sinal chega lá do outro lado, passo uma corrente pequenininha aqui e liga a minha lâmpada, tá? A hora que não passa a corrente, não acende a lâmpada, por exemplo, né? Uma aplicação. Dúvidas, pessoal? Com isso a gente finaliza o conteúdo de hoje e eu queria ver se vocês têm dúvidas. A gente começou um pouco mais tarde, para todo mundo entrar. Manda dúvida aí. Quem entendeu tudo, quem não entendeu. Ah, o Pedro falou para lembrar de pegar um dissipador. Eu vou lá pegar o dissipador. Manda um áudio aí, que tá no alto-falante aqui. É logo na parede do lado aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um áudio. Eu vou lhe pegar o dissipador para mostrar. Vou ver se tá fácil. Deixa eu ver. Esse aqui é um dissipador, ó. É uma peça. Tem vários modelos, né? Na verdade eu tenho outros também, mas não tá aqui comigo agora. Tá lá na minha garagem, tá muito longe para ir buscar agora. E também eu não sei onde que tá lá na garagem, capaz eu não achar. Mas esse aqui é um dissipador, olha só. É uma chapa metálica, tem um furinho ali, tá? Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e prendo com parafuso. Esse cara fica preso ali com parafuso. Olha só para ter uma ideia. O tamanho do transistor e o tamanho ali do dissipador, tá? Para evitar contato, é muito comum, que eu falei, essa parte aqui, ó, é a parte de maior potência. Essa parte metálica aqui, é a parte que vai dissipar a maior potência. Se ela vai dissipar a maior potência, quem ela é, então? Lembra que eu comentei, né? A gente tem a base, coletor e emissor. Qual que é a parte que é maior, que dissipa a maior potência? Sempre é o coletor, né? Então, como é o coletor, aqui está ligado no coletor sempre. Esse cara aqui, tá? A carcaça dele é o coletor também, tá? E aqui está ligado no coletor, sempre. Se ele está ligado no coletor, pessoal, se eu ligar aqui direto, toda essa parte aqui está ligada no coletor também. E eu poderia gerar um curto-circuito, se isso aqui encostar em algo. Então é muito comum utilizar um isolante elétrico, chamado de mica, isolante elétrico de mica, tá? Que é, neste exemplo aí, é isso aqui, ó. Tá? O isolante elétrico de mica, ele isola eletricamente, mas ele conduz calor, tá? Então como que é feito? Vou colocar aqui por causa do sol, dá pra ver. Vou ver aqui, é nobre lá atrás. Eu coloco esse aqui, vou fazer um malabarismo aqui, peraí. Coloco esse cara aqui, ó, o isolante, ele tá aqui, tá? Quem não viu, ó. Coloco o isolante, coloco esse cara aqui. Normalmente eu uso pasta térmica, que é uma pasta branca, né? Uma pasta de condução, não é pasta de dente, né? Apesar de ser muito parecido, mas não tem nada a ver. É aquela mesma pasta que utiliza nos microprocessadores, né? Dentro de computador, tá? Então eu passo um pouquinho de pasta térmica aqui, coloco a mica para isolar eletricamente, passo pasta térmica aqui, coloco esse cara e prendo com parafuso. Ah, professor, o parafuso não vai fazer contato entre um lado e outro? Pois é, se eu colocar um parafuso simplesmente aqui, ele vai fazer contato entre aqui e aqui. Aí eu uso esse chapéuzinho aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Esse chapéuzinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse chapéuzinho aqui, ó. Tão pequenininho que tá até difícil de ver, né? Esse chapéuzinho aqui, tá? Esse chapéuzinho, o que que acontece? Ele tem aqui, então, uma parte
de isolação, onde vai o parafuso aqui dentro. O parafuso ali dentro, tá? E aqui é onde ele isola também, então ele tem essa partinha aqui que isola. Então esse chapéuzinho, ele é colocado aqui dessa maneira. Opa. Coloco a mica. Coloco o transistor. E coloco esse chapéuzinho aqui. Isolante, né? Um chapéuzinho. Aqui, ó. Tudo isso vende em loja de eletrônica, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ele tá aqui em cima. Então tá a mica por baixo. E tá o isolante aqui em cima, tá? Aí depois eu venho com o parafuso e prendo. Aqui o isolante. Vem com o parafuso e prendo, ou seja, não tem contato metálico entre uma parte e outra. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Aí ficou muito fácil, hein? Se não tiver dúvida, ô louco. Ou vocês não entenderam nada ou entenderam tudo. Pessoal, hoje é terça. Tá. Quarta que vem. Tem uma lista de exercícios já então, se vocês não têm dúvidas. Tem uma lista de exercício. Vamos definir essa lista aí. Como teve alteração lá no calendário, não consegui. Acabou atrasando uma aula, né? A gente mantém o calendário estendido, né? Uma semana, empurrado, né? Uma semana. E depois eu verifico como é que a gente faz para acertar aquela reposição lá, tá? Mas por enquanto ela fica empurrada. Tem algumas coisas para definir essa semana ainda, então não consigo acertar o calendário agora, mas depois, semana que vem eu já vejo, tá? Então ele fica uma semana empurrado, uma semana para frente, tudo que tá lá a gente considera na semana seguinte, tá? E a lista de exercício ela fica então pro dia, hoje é dia 2, dia 9, terça-feira, vamos deixar dia 10, porque daí deixar dia 11, tá? Dia 11, para vocês entregarem a lista de exercícios. Tem 2 aulas ainda, 2 dias depois da última aula ainda, da segunda aula. Tem a aula sexta e a aula terça que vem, aí vocês podem tirar dúvidas. Então, dia 11, entrega da lista de exercício sobre transistores. Tudo bem? Dúvidas? Se não tiver dúvidas, a gente finaliza. Se tiver dúvidas, coloquem aí. Façam a lista de exercício. E se não tiver dúvidas, a gente finaliza. Todo mundo louco para almoçar, daí fica até com medo de perguntar. Pode perguntar, pessoal. Não tem erro, não. Sem dúvidas? Então a gente finaliza a aula. Boa semana para todos. Tá? Façam a lista, porque é fazendo a lista que vai surgir as dúvidas, então. Tá? Boa semana para todos e a gente se encontra sexta-feira. E se tiver dúvida, pode mandar. Pode me procurar também. Um abraço. Tchau.